coisa querida! Professora Adriane Falti, seguindo aqui então com o estudo a respeito dos direitos sociais e vamos começar então a analisar os incisos do artigo 7º da Constituição. Então a gente viu o caput do artigo 7º, que fala da titularidade, para quem se destinam os direitos sociais trabalhistas individuais, inclusive vimos também quem pode legislar sobre esse tema. E agora a gente vai analisar cada um deles. Nessa parte de direito constitucional, geralmente vem muita decoreba. Pode falar isso aí? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler, eu vou destacar onde a banca geralmente faz aquela pegadinha para você e a gente aprofunda um pouquinho na jurisprudência. Isso porque maiores detalhes a respeito de cada um desses direitos sociais trabalhistas, isso aqui é objeto de estudo do direito do trabalho. Aliás, eu sempre falo, o professor de direito constitucional, né? Ele tem que ficar fazendo aqui um malabarismo para saber o que é constitucional e aquilo que já faz parte da legislação infraconstitucional, né? Das disciplinas infraconstitucionais. E essa é um daqueles temas, porque ele tem base na Constituição, mas de repente algum aprofundamento, isso daí já é objeto lá da disciplina de direito do trabalho. Por isso que a maioria das vezes as bancas ficam apenas com a literalidade, uma outra jurisprudência mais aprofundada, tá? Vamos lá então. Primeiro, eu separei aqui o grupo de direitos aqui do trabalho que garantem ao empregado o seu emprego. Então, direito ao trabalho e a garantia do emprego. Inciso primeiro diz assim, ó, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, a primeira coisa que a Constituição fala assim, olha, eu preciso proteger o trabalhador para dele ser mandado embora. Como que eu faço isso? Eu vou proteger ele contra aquela despedida arbitrária. A despedida arbitrária é uma despedida ilegal, quando o cara comete uma ilegalidade aqui, o empregador, ou ainda sem justa causa. Veja que a despedida sem justa causa é uma liberalidade do empregador. Ele manda embora sem justa causa a hora que ele quiser, se ele entender que ele deve, que ele não precisa mais dos serviços daquele trabalhador. Então, enquanto a despedida arbitrária é algo ilegal, a despedida sem justa causa é uma liberalidade do empregador. Vou até colocar isso aqui, ó. Então, eu posso colocar um gênero aqui, ó, que é a dispensa imotivada, ou seja, uma dispensa sem justa causa, sem um motivo. Ela pode ser a despedida aqui arbitrária, que é aquela quando o empregador age de forma ilegal, de forma abusiva, e eu tenho a despedida sem justa causa. Sem justa causa. Isso aqui é uma prerrogativa do empregador. De qualquer modo, nos dois casos, o trabalhador ele tem um direito. Qual que é esse direito? Uma indenização compensatória. Ele vai receber uma indenização compensatória. Essa indenização, ela deve estar prevista em lei complementar. Qual que é o problema? O problema é que até hoje essa lei complementar não foi criada. E logo a indenização hoje, ela é feita através daquele pagamento da multa lá de 40% sobre o valor do FGTS, conforme previsão lá no ADCT. Então, o que a Constituição protege? A relação de emprego. Se você for mandado embora de forma imotivada, ou seja, arbitrariamente ou sem justa causa, você tem direito a receber aí uma indenização, né? Para não ficar aí a ver navios. Essa indenização depende de previsão em lei complementar. Faço aqui uma observação de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Para legislar sobre direito do trabalho, não precisa necessariamente ser através de lei complementar. Posso fazer isso através de leis ordinárias. Agora, para regulamentar a indenização compensatória, no caso de despedida imotivada, aí nesse caso depende de lei complementar. Na prova, vem bem assim, ó. Relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei ordinária. Errado, é nos termos de lei complementar. Ou vem falando em relação de emprego protegida contra despedida arbitrária com ou sem justa causa. Errado. O que a Constituição está protegendo aqui é aquela despedida sem motivo. Se o cara deu causa à perda do seu emprego, aí é azar o dele. Agora, se ele foi despedido por um ato ilegal, de forma arbitrária, ou sem justa causa, aí sim ele tem direito a uma indenização. Agora, se ele foi despedido com justa causa,
porque cometeu alguma falta grave, alguma coisa prevista na legislação infraconstitucional, aí, neste caso ele não tem direito a essa indenização, ok? Então não esquece desse detalhe, que é no caso de expedida arbitrária ou sem justa causa, e ainda a indenização compensatória nos termos de lei complementar. Ainda a Constituição me assegura o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Todo mundo sabe aí que o seguro-desemprego, então, é um benefício da Seguridade, e ele tem como finalidade garantir uma assistência financeira para aquele trabalhador que perdeu o emprego de forma involuntária, ou seja, também sem justa causa aqui. Isso porque se o cara pede para sair, né, ele perdeu o emprego de forma voluntária, ele pediu a conta, ele não vai ter direito aqui ao seguro-desemprego. A prova, seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário. Errado, em caso de desemprego involuntário. Quem trabalha aí, né, já usou aí, já sabe tranquilo o que é isso aqui. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, famoso FGTS. O FGTS é um tipo de uma poupança, né? O povo do direito do trabalho pira com a minha explicação. Mas para a gente entender aqui, já que não é aula de direito do trabalho, é isso aí. É tipo uma poupança que o Estado vai dando aquela mordidinha lá na tua conta, naquilo que você ganhou do teu salário lá, e vai guardando para você. Tá? Então, o teu empregador está pagando esse valor e ele vai sendo descontado lá e fica nessa poupança para uma situação que você precise utilizar esse FGTS. Isso que a gente sabe que se fizer você fazer uma poupancinha, você não vai fazer, você vai torrar a grana toda. E por isso, numa situação, então, que você precisa, você não vai ter esse dinheiro. Por isso que existe, então, o FGTS. Então, nada mais é do que uma poupança mesmo. Ela vai ser depositada mensalmente lá numa conta vinculada, exclusiva do empregado, em situações emergenciais ou mesmo no caso de desemprego, tá? É possível o levantamento no valor do FGTS. Aqui eu só quero destacar, então, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com essa orientação, o prazo, então, para judicializar aqui a cobrança do valor do FGTS é de 5 anos. Então, o prazo aqui para cobrança judicial do valor do FGTS é o prazo quinquenal de 5 anos, claro, observado o prazo de 2 anos lá da extinção do contrato de trabalho, que a gente já vai ver da regra da prescrição trabalhista, e não mais de 30 anos. Então, antes você podia entrar com uma ação trabalhista e cobrar o valor do FGTS de 30 anos retroativos. Não mais, agora só de 5 anos retroativos, assim como são os demais direitos sociais trabalhistas, tá? Eu tenho ainda o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. No mínimo de 30 dias. O aviso prévio, sabe, né? Ó, vou te mandar embora. Tô te dando aí um aviso prévio. O trabalhador poder se organizar, tudo mais, tentar achar um emprego aí durante esse período, né? Nesse caso aqui, o aviso prévio ele é de no mínimo 30 dias. Na prova, no máximo 30 dias. Não. Isso porque eu posso ter um aviso prévio por um prazo maior, mas quem vai me dizer isso é a lei, quando que isso acontece. Então, para a nossa prova, no mínimo de 30 dias. Direitos aqui referentes ao salário. Aqui tem um monte de coisa importante. Olha o que a Constituição diz. Salário mínimo, aqui eu tenho que ler até de forma emocionada, isso aqui é coisa linda, hein? Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Olha lá, parece até uma propaganda, parece ou não parece? De tão lindo que é aqui o salário mínimo. Então, a ideia da Constituição é que todo trabalhador tem que ter direito a um salário mínimo. Esse salário mínimo deve ser definido em uma lei nacionalmente unificado, ou seja, eu tenho um salário mínimo que vale para toda a federação. E ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais da pessoa e as de sua família. Ah, não é nem da pessoa, e as de sua família, com tudo isso aqui que a gente está vendo. Que coisa linda, né?
Sonho meu, sonho meu. Claro que isso aqui é uma intenção da Constituição, norma programática. A ideia aqui da Constituição é dizer assim, Estado, se organize financeiramente, se organize economicamente, fortaleça as instituições para que o próprio trabalhador tenha direito, o empregador consiga pagar um salário que seja digno, um salário que seja para atender a todas essas necessidades aí. A gente sabe que o salário mínimo está longe, mas muito longe. Longe, bem longe de atender a todas essas necessidades. Mas esse é o comando da Constituição. Então, lembrando a norma programática, né? A implementação disso aqui depende, então, de regulamentação, de políticas públicas, para que um dia a gente possa chegar, né, nesse patamar aqui da Constituição, né? Que seria o mundo ideal. Algumas características bem importantes aqui do salário mínimo que sempre aparecem em prova. Primeiro, ele deve ser fixado em lei. Então, veja que aqui eu tenho uma matéria de reserva legal. Então, aqui não pode, por exemplo, o salário mínimo ser regulamentado via decreto do presidente. Aí você vai falar assim, mas professora, eu me lembro que um tempo atrás era decreto presidencial que estabelecia o valor do salário mínimo. Pois é, mas aí você falou bem, né? O valor do salário mínimo. Isso porque nós temos uma lei que regulamenta o salário mínimo e essa lei estabelecia condições, então, para que se fizesse a correção do valor do salário mínimo. Logo, quando o presidente da República expedia, através de um decreto, lá, o valor do salário mínimo, o valor do salário mínimo esse ano será de tanto, ele não tirava isso da cabeça dele. Tipo assim, o coelhinho da cartola, eu quero que o salário mínimo seja de tanto. Não, existe uma lei que regulamenta como que o presidente deve fazer isso, como ele deve expedir aqui esses valores. Atualmente, tanto os valores aqui quanto a regulamentação é feita toda através de lei. Mas se você se lembra um tempo atrás, tinha mesmo expedição lá do valor do salário mínimo através de decreto. Mas veja que nesse caso, o presidente só aplicava, na verdade, ele era só aquele que aplicar as disposições previstas na lei. Então, na prova se vier assim, salário mínimo fixado em decreto, errado. Salário mínimo fixado em lei. Aqui matéria, então, objeto de reserva legal. Veja ainda que ele é nacionalmente unificado, ele não é regional. Aqui eu tenho um salário mínimo que não leva em consideração as peculiaridades de cada região. Professora, você está me dizendo então que não existe salário mínimo regional? Sim, não existe salário mínimo regional. Salário mínimo é nacional. Professora, você está louca? Aqui no meu estado tem o salário mínimo do estado tal. Teté, não tem salário mínimo aí no teu estado. O que tem aí no teu estado é piso salarial. Lembra que eu disse para você que quem pode fazer leis sobre direito do trabalho é apenas a União? Porque é uma competência privativa da União, mas que ela delegou aos estados a competência para definir piso salarial? Então, piso salarial, o estado pode legislar, mas não para definir esse salário mínimo aqui reconhecido pela Constituição. Então, salário mínimo, quem define é lei e lei federal, ou seja, um salário mínimo que vale para toda a federação, ok? Ainda, tem que ter reajustes periódicos. É claro, né? A ideia é que ele deve ser reajustado para manter a capacidade aquisitiva das famílias, né? Aquisitiva. Por isso que, inclusive, os critérios para definir o valor do salário mínimo levam em consideração índices de correção monetária, de inflação, de reajustes, para que o salário mínimo possa acompanhar aqui, então, a inflação. Por isso, reajustes periódicos. Veja que a Constituição não fala reajuste anual, reajuste semestral, reajuste quinquenal, e é ali que a banca vem. Então, são reajustes periódicos. Na prática, por previsão em lei, nós temos um reajuste anual, certo? Mas não é o que a Constituição fala, ela fala em reajustes periódicos, ok? E ainda, proibida a vinculação para qualquer fim. O que é isso? A ideia é que a Constituição não admite a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade. O salário mínimo ele não pode servir como índice
não serve como índice de correção monetária. Ai, meu Deus do céu, como assim? Te explica. Você não pode, por exemplo, fazer um contrato vinculando o valor de pagamento daquele contrato com base no valor de salário mínimo. Você vai fazer um contrato de locação. Ah, o contrato de locação você vai me pagar 2 salários mínimos por mês. Não pode, eu não posso vincular o valor do salário mínimo como um critério de correção monetária. A ideia da proibição dessa vinculação aqui, ó, é impedir que fatores externos influenciem na fixação do valor do salário mínimo. Porque daí, se eu tenho várias, né, situações em que o critério de correção é o salário mínimo, há um interesse, há fatores externos que vão influenciar aqui na definição do valor do salário mínimo. E isso pode, inclusive, aumentar a inflação. Então, por isso, não pode ter qualquer vinculação. Claro que nós temos algumas exceções, inclusive já reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a definição aqui da pensão alimentícia. O STF já entendeu que o valor da pensão alimentícia ela pode ser definida em múltiplos de salário mínimo. Então, é muito comum, às vezes, o juiz condenar lá, né, a pessoa que tem que pagar a pensão a 2 salários mínimos, 1,5 salários mínimos, aí isso é possível. Então, veja que a regra é não vincular o valor do salário mínimo para qualquer finalidade, impedindo, então, que fatores externos influenciem na definição desse valor, tá? Então, a ideia é não utilizar ele como indexador econômico, mantendo aqui o poder aquisitivo, né? Não expor ele aqui a índices inflacionários e tudo mais. Para o STF, como exceção aqui, é possível, como base de cálculo para pensão alimentícia ou indenizações. Quer ver um outro exemplo? A multa eleitoral. Você já viu falar na multa eleitoral? Que quando você não vai lá e não justifica e não vota, você tem lá que pagar uma multinha, né? Valor lá, sei lá, milionário, acho que é R$3, alguma coisinha, tá? Essa multa eleitoral, ela era calculada com base no valor do salário mínimo. Então, o cara, ele era condenado a pagar 0, não sei quanto do valor do salário mínimo. Essa previsão que existia, então, na legislação eleitoral foi reconhecida como inconstitucional, porque, de novo, o salário mínimo ele não pode estar vinculado para qualquer finalidade. Então, é isso que a Constituição me diz, que ele deve ser fixado em lei, nacionalmente unificado, logo o salário mínimo ele é nacional, ele não leva em consideração peculiaridades regionais, com reajustes periódicos, a Constituição não me diz qual é essa periodicidade, quem vai definir isso é a legislação infraconstitucional, e é proibida a sua vinculação para qualquer fim. Não funciona aqui como indexador econômico, como critério de correção monetária, para impedir que fatores externos influenciem aqui na definição do salário mínimo, acarretando inflação e outros problemas. Essa que é a ideia. A exceção aqui da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é na definição de pensão alimentícia e ainda indenizações. Ok aqui? Muito bem. Eu tenho ainda algumas jurisprudências a respeito do salário mínimo e súmulas vinculantes, também bem importantes. Eu trouxe essa decisão aqui do Supremo, agora do mês de março de 2022. Diz o seguinte: o texto constitucional, artigo 7º, inciso 5º, fine, quando fala fine, é de fim, é a parte final, ou seja, é a parte que fala da vedação à vinculação, tá? Tá, só para você ler certinho a jurisprudência. Não proíbe a utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência paradigmática para a definição do valor justo e proporcional do piso salarial, destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas, impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário mínimo nacional. Deixa a tia explicar para você aqui, ó. Nós temos uma lei de 1966, que ela define piso salarial para algumas categorias. É uma lei federal que define piso salarial para algumas categorias. Engenharia, química, veterinária, é uma lei bem antiga.
E essa lei define que o piso salarial dessas categorias seria um valor que é um múltiplo de salário mínimo. A lei lá no artigo 5º, se não me engano, fala que o piso salarial dessas categorias deveria ser no mínimo, então, de 6 salários mínimos. É o que diz essa lei infraconstitucional. E daí, então, isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, se essa previsão, então, de múltiplos de salário mínimo para definir o valor do piso salarial não seria inconstitucional, já que a Constituição veda a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade. E o STF entendeu que não, que nesse caso aqui, então, é possível, para a definição de piso salarial, que ele seja definido em múltiplos de salário mínimo, mas só para ter um paradigma. Isso, então, não significa que reajustou salário mínimo, reajustou também o piso da categoria. Não. O reajuste do piso da categoria vai depender de nova legislação. É isso que você tem que gravar. Então, o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Que não é inconstitucional, ou seja, é constitucional a definição de piso salarial através de múltiplos de salário mínimo. Então, pode ter lá uma lei dizendo o piso salarial da categoria tal é de 5 salários mínimos. Pode. Só que isso não permite reajustes automáticos, ou seja, aumentou o salário mínimo, aumentou o piso da categoria. Você entendeu aqui? Então, ele só pode ser usado como um paradigma. Olha, mais ou menos aqui, 6 salários mínimos. Mas reajustou o salário mínimo, não reajusta o piso da categoria. Porque se reajustasse, aí sim ele estaria funcionando como um critério de correção monetária. Ok aqui? Jurisprudência recentíssima e bem importante. Tá. Aí nós temos algumas súmulas vinculantes. Vamos analisar cada uma delas. Súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Aqui a gente está falando do serviço militar obrigatório. O STF entendeu que os praças, que ele está realizando o serviço militar obrigatório, ele não tem que receber pelo menos um valor do salário mínimo. Aliás, a própria Constituição, quando fala dos direitos trabalhistas extensíveis aos servidores públicos militares, ela não estendeu aqui a garantia do salário mínimo. Ela estende a garantia do salário mínimo para os servidores públicos civis, mas não para os militares. Por isso que o STF entendeu, então, que o valor que os praças recebem lá para realizar o serviço militar obrigatório pode sim ser inferior ao valor do salário mínimo. Então, não ofende a Constituição a remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadoras de serviço militar inicial. Estou falando aqui do serviço militar obrigatório, ok? Tá. Súmula vinculante 16. O artigo 7º, inciso 4º, esse que a gente está lendo, e 39, parágrafo 3º, que é o que estende aos servidores os direitos trabalhistas, refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Vamos entender aqui? Tá. Como que é formada a remuneração do servidor? Não subsídio, remuneração. Via de regra. Eu tenho como? Eu tenho vencimento base, é isso? Vencimento base aqui, mais os adicionais, gratificações, não é isso? Tá, beleza. Esses dois juntos é que formam a remuneração, o total dela, ok? O que eles questionaram é o seguinte, tá, mas o que não pode ser inferior ao salário mínimo? Isso porque a Constituição estendeu aos servidores públicos civis a garantia de um salário mínimo, ok? Então, lá no artigo 39, tem a extensão do direito ao salário mínimo, esse que a gente está vendo para os servidores públicos civis. Aí a pergunta é, o que não pode ser inferior ao mínimo? Será que não pode ser inferior ao mínimo o total da remuneração ou só o valor do vencimento básico? A ideia aqui que os servidores queriam é que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que o vencimento base não poderia ser inferior ao mínimo. Isso porque se o vencimento base não for inferior ao mínimo, ele for pelo menos o mínimo, com os adicionais, com as gratificações, aí a remuneração ela fica bem mais interessante, não é verdade? Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu diferente. Ele falou assim, ó, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é o total da remuneração. Por isso que às vezes você vê alguns cargos que o valor do vencimento base é menor do que o valor do salário mínimo. Só que com os adicionais, a categoria e tudo mais, gratificações, o valor fica superior ou pelo menos o valor do salário mínimo, ok? Então, o que não pode ser inferior ao mínimo
para os servidores públicos e civis. O total da remuneração, ok? Duas súmulas vinculantes bem importantes aqui para a sua prova. Súmula vinculante 4 diz assim: salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, a ideia, a mesma coisa que a gente está vendo, que o salário mínimo ele não deve funcionar como um critério de correção monetária, nem mesmo para cálculo de vantagem de servidor, e também não pode ser substituído aqui por decisão judicial. Essa súmula cai muito. Né? Mesma ideia do que a gente já está analisando. Súmula vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Olha só, entenda aqui com a tia o que está dizendo isso aqui. Ó. Todo servidor, ele tem direito ao valor do salário mínimo, certo? Então, todo servidor tem direito a pelo menos o valor do salário mínimo. É o que a Constituição garante, é o que ela estende. Entretanto, alguns cargos não chegam a atingir o mínimo. Quando isso acontece, esse servidor ele faz jus a um abono. Esse abono é esse que ele está falando aqui, que é utilizado para se atingir o salário mínimo, ok? Então, todo servidor tem direito de receber pelo menos o salário mínimo. Caso ele não atinja o valor do salário mínimo, ele faz uso a um abono. Esse abono que essa súmula está falando, que é para atingir o valor do salário mínimo. Na hora de calcular o valor das gratificações e outras vantagens aqui do servidor, não deve ser levado em consideração o valor que ele recebeu de abono. Porque se assim for, toda vez, então, que aumenta o salário mínimo, vai aumentar o abono e daí aumentaria o valor da gratificação. E daí o salário mínimo funcionaria como um critério de correção monetária. Você entendeu isso? De novo, então, para ficar bem redondinho para você entender. Posso falar só decora, mas eu acho que fica mais legal quando a gente entende. Todo servidor público faz jus a receber um salário mínimo, ok? Tem que receber pelo menos o mínimo. Legal. Se ele tem lá uma remuneração e não chegou ao mínimo, o que ele tem que fazer? Ele tem que receber um abono. Então, esse abono vai ser essa diferença que ele vai ganhar para poder atingir pelo menos ali o valor do salário mínimo. Ok aqui? Tá. O que essa súmula está dizendo é que na hora de calcular gratificação, vantagem e tal, não deve somar aqui na base de cálculo o valor do abono. Porque senão o que vai acontecer? Aumentou o salário mínimo, o vencimento da base da pessoa continua a mesma, né? Aumentou o salário mínimo, o que vai aumentar? O valor do abono. Vai aumentar o valor do abono. Se a gratificação adicional for calculado levando em consideração o valor do abono, eu vou ter um aumento no valor da gratificação, um aumento no valor desses adicionais, e daí o salário mínimo ficou como o quê? Um critério de correção monetária de reajuste. E daí isso é inconstitucional. Você entendeu aqui? É isso. Então, o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide, ou seja, não deve levar em consideração na base de cálculo o valor do abono, que é esse valor aqui para atingir o salário mínimo. Ok aqui? Muito bem. Fechamos, então, mais um bloco a respeito dos direitos sociais individuais. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.